Na estação 4, a ideia acelera. Tua hora é agora, é a sua hora que impera. Marcos Perry na voz, chama quem realiza. História de quem cai, levanta e eterniza. Mente empreendedora, acorda o sonho, bota pra girar. Mente empreendedora, é atitude, é foco pra mudar. Mente empreendedora, na estação 4, o futuro vai entrar. Boa noite, empreendedor! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Mente Empreendedora. E como você sabe, anota tudo que você pegar aqui, todos os insights, porque aqui é onde a gente cresce, onde a gente tem grandes oportunidades de aprendizado, grandes oportunidades de levar para o nosso negócio e fazer com que ele seja cada vez mais produtivo, cada vez mais lucrativo, porque é isso que faz que a gente fique mais feliz, que a gente fique mais próspero para poder ajudar toda a sociedade. E hoje, o nosso último programa do mês, o nosso último programa dessa série que nós fizemos sobre tração comercial. E lógico, né? Aqui a gente vai falar algo que vai impactar a sua empresa. Então, caderninho do lado, telefone a postos, tablet, computador, o que for, anote tudo. E não se esqueça, a sua participação é o que faz que a gente fique cada vez melhor. Cada um de nós traz algo que enriquece. Então, anota o nosso telefone 16 997 70 51 43. Aqui na Rádio Estação 4 você participa e faz com que o nosso programa Mente Empreendedora fique cada vez melhor. E, bom, começando já diretamente nesse nosso último episódio, quero ser contraintuitivo aqui já. Você sabe que o grande para as nossas empresas não é a primeira venda. O nosso grande lucro não está na nossa primeira venda. Poxa, mas como assim, né? A gente sempre faz um esforço para vender cada vez mais e não está ali o nosso lucro, não está ali onde a gente vai ganhar dinheiro. Ali está uma pequena porção, porque o grande está na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante. E entra diretamente no conceito desse episódio, que é retenção de clientes, que é o que a gente chama de LTV. A gente vai explicar um pouquinho melhor o que é isso. Se você não tem noção desse conceito, então se prepara, porque vai ser algo fabuloso. Muito, muito bom e lógico, né? Se você sabe algo, participe, mande o que você sabe pelo nosso telefone. Bom, vamos começar quebrando paradigmas, né? Adquirir um cliente custa 5 a 7 vezes mais do que você vender para um cliente que você já tem. Você já fez essa conta na sua empresa? No seu produto, no seu serviço? O seu cliente, hoje, quanto que você gasta para revender para ele? E quanto que você gasta para você alcançar um novo cliente? Os estudos mostram 5 a 7 vezes. E isso daí, pelo menos no Instituto Ferri, a gente bate tranquilamente isso daí. É uma grande verdade. Os nossos mentorados que a gente acompanhou, os índices, também bateram exatamente isso daí. Então, olha para a sua empresa. Aliás, você já tem os seus indicadores aí. Você está usando, você tem eles na mão sempre, porque empresa que não tem indicador e empreendedor que não sabe usar e interpretar esses indicadores, está perdido, hein? Está perdido, porque a gente tem que ter um caminho certo e os indicadores são a nossa bússola para seguir esse caminho certo. Senão, a gente pode ir por um caminho que não é legal. Então, vai se preparando. Se você não tem esses números,
comece a trabalhar, comece a entender quais são os números. Nós já tivemos episódios aqui que nós falamos, né, que indicadores não são só os financeiros, nós temos indicadores de vendas, nós temos indicadores operacionais, e todos eles são extremamente importantes para nós. Hoje nós vamos falar mais sobre vendas, né? Então, qual o indicador que a gente vai usar? Como que a gente faz para entender se aquele meu cliente é bom para mim, se ele é lucrativo para mim? Qual tipo de produto que eu mais vendo? Dentro da minha esteira de produtos, qual é o produto que eu vou usar aqui nessa situação ou naquela outra? E aí, entre os conceitos um pouco mais avançados, né? Qual é o produto que eu vou usar para upsell, para downsell, para cross-sell? Você já pensou em tudo isso na sua esteira de produtos? Se não, comece a preparar. Seja produto físico ou seja serviço, todo nosso cliente, a gente pode usar isso daqui para estar com ele o tempo todo. Nosso cliente é nosso cliente. Então, eu estou insistindo nisso porque é nosso. Então a gente tem que cuidar dele. Assim como a gente cuida de cada coisa dentro da nossa empresa, até mesmo dentro da nossa casa, quando a gente vai falar do lado pessoal, a gente precisa cuidar do nosso cliente. E não simplesmente vendi uma vez para ele e esqueço. Então, é mais comum o pessoal já começar a pensar em pós-vendas, e essa é uma conversa exatamente disso. Pós-vendas, como é que a gente faz para que isso seja cada vez mais poderoso, para que o pós-venda de um produto seja a pré-venda de outro já. Isso é estratégia de negócio. Então você precisa pensar na sua esteira de produtos com estratégia. Se você não tem uma esteira de produto, já começa a criar a partir de já. Não precisa ser nem depois do programa, começa a pensar já na sua esteira de produtos e como você vai interligar cada produto com estratégia. Se você prestar atenção no marketing digital, você vai perceber muito bem isso. Na landing page, você vai ter uma copy para fazer a venda. Depois, quando você faz a venda, você tem o caixa e você vai para uma página de obrigado. E na página de obrigado, é muito provável que você vai ter ou um upsell, ou um downsell, até mesmo um cross-sell. Por quê? Porque você faz com que você ganhe mais. Mas é só nesse momento que a gente pode usar? Não. Cada negócio tem a sua particularidade. Vai ter momentos que você vai ter uma nova venda depois de um certo período, quando você estiver acabando de prestar um serviço. Você vai ter uma venda que pode ser durante a prestação de serviço, incorporando mais alguma coisa. Se você está vendendo produtos, você pode estar vendendo um outro produto que complementa aquele anterior. No serviço, normalmente você tem módulos separados. Você pega, por exemplo, aplicativos que você compra módulos separados. Então, tudo isso daí você está trabalhando pós-venda, mas não só a pós-venda, você está interligando com a próxima venda. E quando a gente fala de esteira de produtos, é exatamente isso. Ter a estratégia adequada para você interligar todos eles e manter o cliente sempre contigo, fidelizado. E não só isso. Quando a gente presta um bom serviço, e eu já estou antecipando já um monte de coisa, a gente não só fideliza o nosso cliente, mas também a gente transforma ele numa espécie de apóstolo nosso. É aquele nosso cliente que vai falar da gente para todo mundo. Ele vai ser o nosso indicador de novos negócios. E isso é algo que é fantástico. Quando a gente trabalha a nossa estratégia para que isso aconteça, sem dúvida nenhuma. Porque se você não tem isso, não é assim que vai acontecer. O cliente pode até falar bem de você, mas ele não vai te trazer um novo cliente. Porque só falar bem é bom, mas falar bem e direcionado para trazer um novo cliente, isso para a nossa empresa é fantástico. E aí a gente começa pensando um pouco, vamos trazer para a nossa equipe de vendas, né? Como que é a mentalidade do nosso vendedor? E lógico, né? O nosso vendedor acaba tendo uma mentalidade que a nossa empresa preparou para ele.
porque senão ele não estaria enquadrado, né? Isso tem a nossa cultura empresarial e tudo mais. Ela é uma mentalidade de um vendedor caçador ou agricultor? Ele vai lá, caça, fechou, e depois ele começa a pensar na próxima caça? Ou ele vai lá, faz todo o plantio e depois começa a colher, e depois colhe de novo, e depois colhe de novo na mesma terra? Essa é a grande diferença do caçador para o agricultor. Quando você tem vendedores que cultivam, ele é um trabalho mais consultivo, mas ele é um trabalho que faz que você ganhe cada vez mais. E, como eu disse no começo do programa, 5 a 7 vezes mais barato do que você estiver procurando um novo cliente. Você está trabalhando o mesmo cliente e você vai continuando a trazer mais e mais. E aí a gente já chega no que a gente chama de LTV, como eu disse, né? Ou LTV, que é o Lifetime Value, o valor do tempo de vida do cliente. É ter o cliente a vida toda com a gente. Ou quanto tempo a gente está programando dentro da nossa esteira de produtos para a gente ter esse cliente com a gente. Quando a gente pensa estrategicamente sobre isso e monta a nossa esteira, a gente tem por um longo período, por isso lifetime, né? O tempo da vida, né? Que trazendo do inglês. E isso é o que faz a gente rentabilizar, e a palavra é diferente de faturamento, né? Rentabilizar quer dizer lucro no bolso. Então faz a gente rentabilizar cada vez melhor. Se a gente gasta menos para vender para um cliente nosso, porque ele já nos conhece, a gente ganha mais. E não sei você, mas eu gosto de ganhar mais, com menos trabalho. Percebe? A gente melhora a nossa produtividade com isso, rentabilizando melhor ainda. E isso faz uma grande diferença no final das contas, seja no salário do vendedor, porque ele vai ganhar para o variável, e principalmente seja no nosso bolso, nosso empreendedor que tem a empresa, que está trabalhando de forma adequada para que a gente ganhe mais. No final das contas, o que vale mais para a gente é a rentabilidade, é o lucro final, o lucro líquido, não só o faturamento. Se a gente tem um faturamento alto, mas produtos que não dão lucro, a gente pode até quebrar com isso. E eu já vi casos que aconteceram dessa forma. Precificação errada, produto vendendo demais e, no final das contas, deu problema. Então, preste atenção nisso. A gente vai falar em outros momentos, em outros episódios sobre precificação. Vamos olhar mais com detalhe para isso daí. Mas nesse agora é o cuidado com o nosso cliente, como que a gente fideliza, como é que a gente mantém ele aqui com a gente o tempo todo. Poxa, mas é fácil fazer isso do jeito que você está falando? Porque eu falando aqui parece fácil, né? Sim, não vou dizer que seja difícil nem que fácil, mas é preciso ter uma atenção diferenciada. É preciso pensar sobre isso daí. E a gente tem alguns vilões que podem atrapalhar isso no caminho. Vamos falar de 3 por aqui, só para a gente não deixar passar batido. Um que acontece demais, e a gente já pegou várias vezes em mentorados nossos, quando a gente começou a fazer o trabalho e entender qual que era a necessidade, que é o abandono no pós-venda. Vai lá, vendeu, entregou e acabou. Esqueceu. Simplesmente esqueceu. Seja serviço ou seja produto, foi lá, entregou e acabou. A pessoa simplesmente deixou de existir para a empresa. Esse é um grande vilão, um grande erro que a gente pode cometer na nossa área de vendas. A gente precisa continuar cuidando desse cliente para não deixar que nada nos leve ele embora. Mesmo porque, como eu disse antes, se a gente tem uma esteira de produto, a gente pode vender o próximo produto para ele. Se a gente tem um serviço, qual é o serviço que vai complementar esse que ele comprou agora? A gente vai trabalhar isso daí e informar para ele, fazer o processo de venda com ele.
E se a gente viu a necessidade, se a gente prestou o serviço para ele, principalmente prestadores de serviço, prestou o serviço, você conheceu cada vez mais a realidade do seu cliente, você tem todas as condições de entender como você pode ajudá-lo com seus produtos. E fazer uma venda exatamente com isso é extremamente produtiva, porque você vai diretamente na dor dele, no que ele precisa para resolver. Então, se você tem esse olhar diferenciado, isso vai fazer a sua empresa ganhar muito mais. Muito mais. Bom, outro ponto que eu vejo acontecendo, a gente tem ouvido falar bastante do sucesso do cliente. Poxa, as empresas, grandes empresas, né, estão começando a colocar setores inteiros pensando em sucesso do cliente. Customer Success, né? Alguns já colocam até em inglês para ficar diferenciado e tudo mais. Mas o que é sucesso do cliente? E esse é o vilão. Tem muita gente confundindo com suporte técnico. Sucesso do cliente não é suporte técnico. Suporte técnico é algo simples, é fazer aquilo acontecer, seja produto ou seja serviço. Imagina, por exemplo, um produto que você comprou, um celular que não está funcionando direito, aí você leva na assistência para resolver, para ver a garantia. Isso é suporte. Mas sucesso do cliente será que eu estou usando o potencial, nesse exemplo que eu dei do celular, o potencial do celular para as minhas necessidades do dia a dia? Algo que, de repente, eu poderia usar no próprio celular e eu estou usando outro aparelho? Percebe? Isso é cuidar do cliente, é ajudar a ele ter cada vez mais sucesso com o nosso produto. E se é um serviço, como eu faço para que o serviço fique assim espetacular para ele? Então, é cuidar disso daí. Isso é sucesso do cliente. Não é simplesmente, vou ver o que vai ser, ou deixa eu dar uma ajuda para resolver as características do meu produto ou serviço. Isso não é o nosso principal. Aliás, né, pensar dessa forma é um grande vilão e que vai te roubar clientes. Um terceiro aqui para a gente nomear e prestar bastante atenção. Falei muito de esteira de produto, né? E é exatamente isso. É você não ter uma esteira de produto. Poxa, se eu não tenho outros produtos, se eu tenho um único produto, como que eu vou manter o cliente comigo mais tempo? Então, é extremamente importante começar a pensar nisso. E se você tem um produto espetacular, que você entregou, o cliente adorou, e ele quer mais, e você não tem, olha só a oportunidade que a gente perde com isso. Comece a pensar, então, de repente, se é um produto mais complexo, você não pode trabalhar em módulos. Já vi vários casos, né, quando a gente fala, por exemplo, de treinamentos, de treinadores separarem em módulos o treinamento, porque você, de repente, não tem clientes que possam fazer o completo, mas ele pode fazer um módulo. E com aquele módulo que você entrega muito bem, ele já vai ter resultado. Com esse resultado, ele pode comprar o outro módulo. Aí ele vai ter mais resultado, aí ele pode comprar um outro módulo e com mais resultado ainda, o outro módulo, e assim vai. Para aqueles que têm condições de comprar o produto completo, você vende o produto completo, é o high ticket. Olha para treinamentos que são vendidos na internet. Essa é uma grande realidade. Você tem produtos, mentorias tops, high ticket, e você tem pedacinhos dessas mentorias que são vendidas como os treinamentos separados. São módulos que são completos naquele ponto, que dão resultado. A gente está falando, lógico, né, dos bons treinadores, né? A gente não está falando dos charlatões. Eles entregam aquilo que eles estão propondo, mas é só um pedaço. Dentro, por exemplo, das nossas mentorias, é como, vamos trabalhar só a visão holística da empresa. Aí, esse é um módulo. Agora vamos trabalhar a estrutura organizacional da empresa. Esse é um outro módulo. Vamos trabalhar, por exemplo,
o financeiro da empresa. Esse é um outro módulo. E assim você vai pensando e estruturando a sua esteira de produtos. Isso faz uma grande diferença. Não deixe a sua empresa ser abatida por um vilão que é não ter uma esteira. Então, pense estrategicamente, conecte um produto com o outro, porque isso é o que vai fazer uma grande mudança na sua forma de pensar como empresário, na sua forma de lidar com sua equipe de vendas, mas principalmente com a cabeça do seu vendedor. Ensine a ele a ser inteligente. Se ele não consegue vender o produto inteiro, vende uma porção dele, um módulo, o que for, para depois revender. Depois uma outra venda, depois a outra venda. E assim ele vai mantendo. É lógico, né? Já vou trazer aqui, porque eu sempre falo sobre isso, tenha um CRM para poder cuidar disso daí. Né? Senão a nossa equipe fica maluca. E principalmente, pensando nós como empresa, como empresários, a nossa empresa não fica com todo esse aprendizado sobre o cliente se a gente não tem um CRM. Então, cuide disso, põe um CRM produtivo, trabalhe o que eu chamo de cultura do CRM, né? Então, para a sua equipe aproveitar de verdade o CRM. CRM não é um aplicativo que tem burocracia, essa burocracia de ficar anotando coisas. Não, CRM, a gente tem que anotar coisas, sim, mas é para guardar a inteligência que a gente tem no relacionamento com o nosso cliente. O que a gente aprendeu sobre ele e que a gente pode usar isso o tempo todo no relacionamento com ele. Então, tem o CRM. A gente pode, aliás, se você achar interessante um programa só sobre CRM, manda depois para a gente aqui, para a gente poder preparar para você, se vocês quiserem. Bom, como eu sempre digo, né, todos os programas, a gente sempre gosta de trazer casos práticos. Como que acontece de verdade? Como é que aconteceu? Como é que pode ser tudo isso daí? E uma das coisas que a gente mais gosta é trazer a prática. Teoria demais não é bom para ninguém, não é? Pelo menos eu prefiro dessa forma. Tudo mais simples, objetivo e prático. Bom, esse nosso caso aqui é uma clínica de estética. Então, o que que acontecia? Gastava, a empresária lá, gastava muita grana com tráfego pago, mas bastante mesmo. Toda vez que ia conversar com ela, pô, gastei não sei quanto, depois não sei quanto, depois não sei quanto, depois não sei quanto, mas estava até atraindo bastante pacientes novas para procedimento facial e tal. Ela era principalmente especializada nos faciais, né? Então ela estava muito focada nisso. Então ela estava sempre cheia, né? Porque estava gastando uma boa grana, né? Com o tráfego pago. Achou, veio, teve uma estratégia adequada e estava lá, mas gastava muito com isso daí. A margem de lucro estava muito pequenininha, porque estava gastando bastante com a aquisição de clientes. Bom, começamos o programa e o que aconteceu foi que ela tinha mais de 2.000 clientes inativas lá no programa dela, né? Não era exatamente um CRM, mas ela tinha um cadastro lá. E assim, 2.000 que fazia mais de 6 meses que ninguém fazia um contato sequer. Aí a gente começou a perguntar, poxa, mas e esses daqui, né? O que faz com isso daqui, né? Simplesmente veio aqui, fez um procedimento e foi embora? Tchau? A gente não fez mais nada com isso? Aí começou a pensar, poxa, não, vamos trabalhar alguma coisa, vamos tentar reativar 2.000 pessoas que já tiveram experiência, que já sentiram como é que é o serviço, como é que é o procedimento, a qualidade do que você entrega é muito mais fácil de vender para alguém que nunca ouviu falar de você. E aí a gente montou uma campanha e tal, e começamos a trabalhar, né? Então, com serviços diferenciados. Por exemplo, quem fez Botox e precisava de um... deixa eu ver se eu lembro aqui como é que era o nome mesmo. Skin Booster, acho que é uma coisa assim.
E aí o que aconteceu, né? A gente começou a fazer essa oferta de outros produtos, né? Percebe? Upsell, downsell, cross-sell, para esses clientes. Então, ela tinha marcado lá, né, quando a pessoa foi e qual o procedimento que tinha feito. E a gente começou a entrar em contato e fazendo oferta de outros produtos. Bom, a gente deu um tempo no tráfego pago, porque a gente queria ver o resultado, né? Indicadores, sempre indicadores, para a gente saber como é que é o resultado, porque senão a gente não sabe se está dando certo ou não. E a gente focou nesse trabalho. Então, o WhatsApp ficou bombando de tanto que a gente usou. Bom, a gente trabalhou essa base toda. Qual o resultado? O faturamento daquele mês foi o maior do ano, mas com custo de aquisição desse tamanhozinho, pequenininho. Não vou dizer que era zero, porque a gente sempre gasta uma coisinha aqui, uma coisinha ali. O WhatsApp está começando a cobrar algumas coisas agora, né? Quando a gente manda para clientes, para pessoas que não têm o nosso número gravado. Então, a gente começou a fazer, mas assim, o que ela gastava, dos 100% que ela gastava com tráfego pago, naquele mês a gente não usou tráfego pago, o que a gente acabou gastando com o WhatsApp foi, sei lá, 1%. E no final das contas, quando a gente foi ver o lucro, no final, triplicou o lucro dela naquele mês. Ah, quer dizer que eu não tenho que buscar novos clientes? Opa, não é isso que eu disse. A gente fez um teste para entender indicadores. O que a gente tem que fazer? Equilibrar as duas coisas. Enquanto a gente traz novos, e a gente precisa continuar com isso daí, porém eu não preciso pôr todo o meu esforço nisso. Eu tenho um esforço também na manutenção de clientes. E isso é o que vale. O ouro fica no nosso quintal. E nesse exemplo foi exatamente o que aconteceu. Estava lá no cadastro dela um ouro escondido. E a pessoa, assim, a gente teve casos lá. Você não quer vir fazer isso, isso e isso, porque já está num ponto bom, tal, não sei o que mais, já faz 6 meses que você fez tal procedimento. É verdade, eu preciso mesmo fazer, então eu já vou. Simples assim. Não teve nem que fazer venda mesmo, sabe? Ter que passar por argumentos e tudo mais. Não. Uma simples oferta, a pessoa já aceitou e já foi. Olha que maravilha. Por quê? Porque já conhecia a empresa, já conhecia os procedimentos. E dentro da nossa empresa, a gente está aproveitando isso também? Primeiro ponto, né? Você tem um cadastro dos seus clientes. Se você tiver um CRM, parabéns. Bato palmas para você, porque vale muito a pena ter um CRM organizado. Explore isso daí. Explore. Esse exemplo que eu dei aqui. Você vai aumentar muito a sua lucratividade, não só faturamento, porque você deixa de ter outros custos e isso faz uma diferença gigantesca, gigantesca, gigantesca. E lógico, né, quando a gente fala de lucro, o bolso sempre agradece, sempre agradece. Bom, hoje parece que eu estou correndo um pouquinho mais, né? Mas quem está vendo ao vivo aqui na Rádio Estação 4, quem está ouvindo, melhor dizendo, não vendo, né? Sabe que hoje tem o Jogo do Brasil daqui a pouquinho. E eu sei que vocês já estão pensando no jogo, né? Então, a gente vai encerrar um pouquinho antes para a gente aproveitar o jogo. Mas, lembre-se, tudo que você está ouvindo e marcando aí no seu caderno, no seu tablet, no seu telefone, é para colocar logo depois do jogo, tá? Vou dar uma trégua hoje, eu tô bonzinho. Então, logo depois do jogo, já começa a pensar na sua equipe de vendas, na sua esteira de produtos, como é que tá tudo isso daí, qual a estratégia que você vai usar para amanhã você já começar a aplicar. Você já começar a trabalhar a sua equipe para que eles entendam toda essa estratégia que você está colocando para você melhorar a rentabilidade da sua empresa. Não deixe isso passar, não deixe passar, porque eu quero que você ganhe muito dinheiro. Você ganhando muito dinheiro, porque é lucro que a gente está falando, você vai fazer cada vez mais.
seja para a sua vida, seja para a sua empresa, mas também para a sociedade. A gente já teve conversando aqui sobre o ESG, a implicação que a gente tem como empresa, como empresário, na sociedade como um todo, né? Não só naqueles que são diretamente ligados a nós, mas a gente vai fazendo isso tudo acontecer da melhor maneira. E se a gente tem mais dinheiro, a gente pode fazer cada vez mais. Conto contigo nesse aspecto, hein? Bom, então amanhã você já começa a mexer com a sua equipe. Mas a gente pode até fazer um exercício mais prático, né? Pega os seus clientes, se você tem um CRM vai ser melhor, você consegue listar, ou então coloca numa planilha, né, e olha lá, pega os 20 melhores clientes que você teve, que comprou nos últimos 6 meses e que tiveram um excelente resultado com o seu produto, seja ele produto mesmo ou serviço. Liga, manda uma mensagem, um WhatsApp. Poxa, e aí, como é que foi? Como é que tá? Como é que foi o resultado que você teve e tal, não sei o que mais, isso e aquilo. E oferece o próximo produto, o próximo passo para ele. Então, se ele comprou um produto A, já começa a ligar para ele falando assim, poxa, e aí, que bom que o nosso produto A te ajudou nisso, nisso e nisso, tal, não sei o que mais, e eu entendo que você pode continuar tendo mais sucesso ainda para a gente poder te ajudar. Lembra do Golden Circle? Né? Começa pelo porquê. Nesse processo também, né? Então você não vai oferecer um produto B direto para ele comprar. Você vai falar, poxa, pode resolver essa situação para você, tal, não sei o que mais, e a gente tem como te ajudar nisso daí também. Aí sim você começa a fazer a venda do produto B. E se é um cliente que já comprou o A e o B, oferece o C. Quanto mais produtos a gente tem na nossa esteira, mais a gente tem condições de fazer isso. Lembre sempre disso, né? Seja estratégico na sua esteira de produtos. Mas esse exercício que eu estou propondo aqui para a gente fazer e tudo mais, não é simplesmente pegar e ligar, mas anote esses números, tenha os indicadores. Poxa, dos 20 que eu liguei, que eu sugeri aqui, qual o meu resultado? Quantas vendas eu fiz? Como é que foi? Como é que não foi? Isso daqui vai te dar elementos para você entender como você funciona dentro da sua empresa, dos seus produtos, seus serviços, e como você pode melhorar cada vez mais isso. E você vai perceber que para esses clientes que já são clientes que você está oferecendo um novo produto, e principalmente esse aprendizado que eu quero que você tenha, vai ser muito mais fácil de fazer uma venda do que para um que simplesmente não te conhece. Você tem que ter todo o esforço de conquistar a confiança para depois fazer a venda. Então, entenda isso, mas trabalhe isso estrategicamente para você. Mas participa da nossa comunidade para você compartilhar as suas experiências, porque a sua experiência pode ajudar um outro colega nosso, empreendedor também. A experiência daquele outro nosso colega também pode nos ajudar. Essa troca faz com que a nossa comunidade de mentes seja cada vez mais próspera, cada vez mais de sucesso. E esse é o ponto. Empreendedores juntos, trabalhando, cada um no seu negócio, mas fazendo essa troca, como se fosse uma inteligência coletiva, para que a gente fique cada vez melhor e aproveitando essas experiências todas como insights para os nossos negócios. Isso não tem preço. Já que a gente está falando de valores e preços na hora de oferecer, né? Cuida disso daí, tá? E na sua base, né, que é esses clientes todos que você tem, seja estratégico. Cuide deles para que você tenha mais crescimento, seja de forma inteligente, lógico, né, mas faça com que mesmo o número de clientes, de repente, te traga mais produtos. Às vezes a nossa
Nossas vendas mudam pela quantidade de produtos, mas não pelo número de clientes. Quando a gente tem, dependendo do tipo de produto ou serviço, o cliente que compra 2, 3, 4, 5 vezes, ele é muito mais barato para a gente do que se a gente tiver, por exemplo, um cliente que comprou 5 vezes e a gente tiver do outro lado 5 clientes diferentes. Olha o tanto que a gente pode gastar a mais aqui para poder atender esses 5 clientes. Quanto tempo, quanto esforço, até mesmo serviço, né, que a gente pode fazer e entregar tudo isso. Então, olha de forma inteligente para a sua base. Tem ouro lá. Aproveite. Não deixe passar isso daí. E compartilhe com a gente. Lá na comunidade Mente Empreendedora, nas redes sociais você vai achar exatamente assim. Compartilhe. Traga a sua experiência. Vamos crescer junto. E no nosso próximo programa, nós já seremos julho, olha só, meio do ano já. Como é que estão suas metas? Você já olhou? Começo desse mês a gente falou de metas, hein? Você já olhou para suas metas? Fechou o mês agora? É hora de avaliar o semestre. Será que vai precisar mudar a rota para o segundo semestre? Ou mantemos o mesmo caminho porque a gente está indo de maneira adequada? Não deixe passar de ver a sua avaliação do semestre. E lógico, né, a área comercial vai ser poderoso você ver isso. Então, hoje, encerrando um pouco mais cedo, que eu quero deixar vocês assistirem o jogo tranquilamente e participem na próxima quarta-feira do programa Mente Empreendedora, aqui na Rádio Estação 4, às 18 horas. Eu espero por vocês. Até lá! Foi intenso, foi corrido, ideia quente, sonho vivo, cada história, um caminho, você comigo, eu contigo. Anota aí, guarda essa chama, que o futuro se constrói na fé e na braça. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na estação 4 a gente corre atrás. Mente empreendedora. Anota o plano, desce o passo, cai e levanta, ganha espaço. Quem tá ouvindo faz acontecer. O mundo muda quando você crê. Respira fundo, leva a mensagem. Cada problema vira nova passagem. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na estação 4 a gente corre atrás. Mente empreendedora. Na próxima edição tem mais visão, mais ação. Outra entrevista pra mudar de vez sua direção. Marca na agenda, combina com a sorte. Mesmo horário, mesma estação. Aumenta o volume e segue forte. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na estação 4 a gente corre atrás.